Olá, povo de Deus, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um de vocês, amém? Deus abençoe, né? Nós possamos ter mais um tempo aqui onde a gente possa estar rezando, onde a gente possa estar aprofundando um pouco mais sobre a nossa fé, né? Esse pequeno curso que Deus foi suscitando aí no coração, né? O curso aí de 9 dias, tá joia? Onde nós intensamente, né? Nós falaremos do sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz, não é isso? Sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. Você que está entrando aí agora, né? Podemos ajudar, tá joia? Esparrama a graça aí para as pessoas, amigos, colegas, conhecidos, tá bom? Você que, se você puder, né? Lógico. A gente vai dar um tempinho aqui, esperar algumas pessoas entrarem. E aí, com a graça de Deus, a gente vai dar início, tá bom? Nós vamos falar mais uma vez sobre a cruz do Senhor, né? Falar mais uma vez sobre a cruz de Cristo, que é sinal de graça para nós e sinal de terror para Satanás. Essa é a certeza que nós temos e é a certeza que a gente traz no nosso coração e que nós queremos, com a graça de Deus, né, partilhar com vocês nessa noite. Essa noite de bênção, essa noite maravilhosa, tá joia? Então eu já vou pedindo para os irmãos, né, os irmãos que forem entrando, que já possam aí já ir, com a graça de Deus, já é esparramando para as outras pessoas, né? Aquilo que a gente quer somente atingir o coração das pessoas, tá bom? A gente vai esperar mais um pouquinho, tá? Mais 2 minutos e a gente então já começa a dar início. Hoje eu vou explicar mais algumas coisas, tá bom? Nosso irmão Marcos, Deus te abençoe, meu irmão, você, toda a sua casa, sua família. Se você quiser escrever alguma coisa aí pra gente, pode ir deixando, alguma intenção, algum pedido de oração. A gente vai colocando aí aos pés da cruz de Jesus, tá bom? Aos pés da cruz do Senhor, com a graça de Deus, tá? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. Que a luz do Espírito Santo nos capacite, né? Nos dê a graça de ir até o final. Tá joia? Esperar só mais um pouquinho aqui. Tá bom? Vai enviando para as pessoas aí o link do canal, vai repassando para as pessoas aí, fazendo um favor, tá? Em qualquer uma das plataformas que você estiver, queria pedir esse favor para você, que você fosse enviando para as pessoas aí, tá bom? Só clicar nesse aviãozinho e mandar, ou você que está na rede social aí do Facebook, né? Você clica nesse bonequinho que está aí e vai enviando aí para as pessoas, tá joia? Vai enviando para as pessoas, vai enviando para as pessoas. Um minutinho, tá bom? Um minutinho e a gente já vai entrar já. Entramos com a oração, pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. Ok? O vídeo de ontem ficou gravado, tá bom? Está nas 3 plataformas aí digitais, tá? Então você que não estava ontem com a gente, quiser assistir o de ontem, ele tá gravado aí, ok? É só assistir e rezar junto com a gente aí, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te daqui, Satanás, e nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me oferece, e bebe tu mesmo teu próprio veneno, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa, abençoe a vida, Deus abençoe a vida e a família de vocês e cumule vocês de muitas bênçãos e também de muitas graças. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo que nós teremos aqui de aprofundamento, né, de conhecimento e também de oração. Isso é o mais importante. Rezar, né? Entender para crer e crer para entender, como já diziam os grandes santos doutores da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, e aí por diante vai a escola vitoriana e com o Hugo de São Vítor, né? E aí a gente vai seguindo e aí a gente caminha com a graça de Deus. Ontem nós então trabalhamos, né, 2 assuntos aí muito importantes, tá? E como eu disse para vocês, os vídeos estão gravados nas plataformas digitais. O sinal da cruz, que é um sinal negligenciado, tá bom? E o sinal da cruz, que os primeiros cristãos e os pais da igreja, eles usavam. Hoje, nós vamos trabalhar o sinal da cruz e a igreja, tá bom? Então, antes eu queria dizer para você o seguinte, que como é que surgiu essa proposta e essa ideia de falar sobre a cruz do Senhor, de trazer para você esse aprofundamento, esse mergulhar, né, nesse oceano da misericórdia infinita de Deus pela sua cruz, certo? Olha só, isso surgiu por uma ação do Espírito Santo, isso surgiu porque eu fui à casa de um irmão e ali eu me deparei com um material rico e vasto, que eu achava que conhecia alguma coisa sobre a cruz, e aí quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a vasculhar, a rezar em cima dessa situação, o coração foi se inflamando, aquecendo cada vez mais, e então veio essa proposta. E já aproveitando também que algumas coisas, né, em alguns estados, em algumas cidades do Brasil, em alguns estados do Brasil, acabaram que parando e a gente não conseguiu dar uma continuidade também na nossa agenda. Então, isso também é uma forma de você estar ajudando. Para as pessoas que não sabem, eu sou missionário, né? Eu, pela graça de Deus, vivi um bom tempo da missão e agora estava retomando algumas coisas, novamente deu uma parada, certo? Então, eu deixo aqui disponível para você, tá? Se você realmente puder, se você realmente desejar no seu coração, que você possa estar me ajudando com alguma contribuição, tá bom? Então, mais ou menos assim, se você contribuir com R$20, tá? Eu vou passar um Pix para você, você me chama lá no privado, tanto no direct como também em alguma dos locais que dê para você manter contato com o meu telefone, tá joia? Então, você entra em contato comigo, eu passo lá um Pix para você e você faz, né, uma contribuição para mim, você vai estar aí me ajudando a missão, ajudando o ministério, tá ok? E também eu queria dizer para você que se você passar para mim alguma coisa, nesse sentido me ajudando, você vai ter também algo em troca. Eu tenho um PDF separado para as pessoas que contribuem com 20 e eu tenho 2 PDFs separados para as pessoas que contribuem com R$30, tá ok? Então, assim, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, né, têm vindo atrás, têm procurado, têm chamado no privado, tá? Então, eu queria pedir para você, essa é uma das maneiras de ajudar, e você que está com a gente aqui online, que você mande aí para as pessoas, tá? Manda o link, compartilha o vídeo, vai alcançando as pessoas das suas redes sociais para que elas possam estar com a gente, tá bom? Então, se você me ajudar com R$20, eu passo um PDF para você de um material excelente, muito bom, tá? E se você me ajudar com R$30, eu passo 2 PDFs para você que vai ajudar a sua vida, vai ajudar a sua espiritualidade, mas muito, 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 muito mesmo, tá joia? Então, olha só, eu queria retomar então algo de ontem, né?
E ontem, então, nós, né, na última parte, a gente trabalhou 6 pontos ali que verdadeiramente levava, né, a vida do cristão a testemunhar, a ser aquilo que realmente Deus queria que ele fosse, né, a abrasar o seu coração. Na realidade eram provas que as pessoas davam, tá bom? Provas que as pessoas davam, tá? De que verdadeiramente elas acreditavam no sinal da cruz. Mais uma vez, irmãos, quero pedir para vocês, cliquem e ajudem as pessoas a serem alcançadas, tá bom? Tem um aviãozinho aí do lado, envie, tá joia? Envie esse aviãozinho para as pessoas, peço para você em nome de Jesus, tá? E você que está na outra plataforma digital, você clique lá naquele bonequinho lá, nos amigos, e vai enviando o link para as pessoas também. Se você enviar pelo menos para 10 pessoas, tá? Já é uma grande valia e já é uma grande ajuda. Então a gente via que as pessoas traziam por esse sinal um grande desejo e uma grande vontade de testemunhar a graça, o desejo e a vontade de Deus na vida. Elas davam a sua vida, elas pagavam o preço do martírio, né, por aquilo que elas confiavam e por aquilo que elas acreditavam. Então a gente vai dando uma sequência agora, né? A gente vai dar uma sequência, a gente vai falar sobre o sinal da cruz e também a igreja. A gente vai ver que esse sinal é um sinal que a igreja nasce com ele, né? E o sinal também ajuda nesse nascimento da igreja, porque ali verdadeiramente, né? Verdadeiramente a igreja nasce na cruz do Senhor. Alguns santos doutores da igreja vão dizer que assim como Eva foi tirada do lado da costela de Adão, da mesma forma a igreja nasce no alto da cruz, do lado aberto de Jesus. Então ali nasce a igreja nasce com a cruz e a cruz nasce com a igreja. Então é algo que é indivisível, é algo que é inseparado, é algo que verdadeiramente, tá bom? Verdadeiramente pertence à nossa fé católica, apostólica e romana. Então, sem nenhuma exceção, todos os nossos santos, todos os mártires da igreja, todos os pais da igreja, sem nenhuma exceção, traçavam o sinal da cruz sobre si. Todos eles traçavam o sinal da cruz sobre si. Todos eles, sem nenhuma exceção. Quero deixar aqui bem claro isso para você. Quando uma pessoa abraçava fé, meu irmão, uma pessoa ela tinha aquela experiência com os homens e as mulheres que conduziam, que carregavam, que levavam o nome de Jesus, a primeira coisa que eles recebiam na sua fronte, do seu corpo, como sinal, era o sinal da cruz. Era o sinal da cruz. Era a primeira coisa que se fazia sobre aquela pessoa que abraçava, então, a fé. Né? Então, São João Crisóstomo aqui vai dizer que a cruz é onipresente. Ela começa a ser onipresente aonde? Nas casas. Ela começa a ser onipresente entre as virgens, as desposadas, entre os escravos, entre os homens livres. Ou seja, todos traçavam o sinal da cruz sobre a sua fronte, ou também sobre todo o seu corpo. Quer entender o significado de tudo isso? Quer entender o sinal de tudo isso? Pega os vídeos anteriores, que está tudo gravadinho aí, e aí você vai conseguir entender aquilo que nós estamos falando aqui. Tá joia? Então você que está entrando agora, vai clicando aí no aviãozinho, vai mandando para as pessoas. Você que está aí no Facebook, vai clicando aí naquele homenzinho que tem ali, vai enviando o link aí para os seus amigos, tá bom? Para que a gente possa alcançar aí mais pessoas. São João Crisóstomo também, ele dizia que jamais transpoiais o limiar da sua casa sem antes fazer o sinal da cruz. Olha só, se você vai sair da sua casa, se você vai sair para o trabalho, se você está voltando para casa, voltando do trabalho, ele dizia: façam o sinal da cruz. E tinha uma frase de São João Crisóstomo, linda, maravilhosa, poderosa, em que ele vai dizer assim, olha só: quando você traçar o sinal da cruz sobre você, saindo de casa,
ou saindo do seu trabalho, voltando para casa, ou indo para algum lazer com a sua família, trace o sinal da cruz sobre você dizendo: renuncio ao demônio e me entrego a Jesus Cristo. Renuncio ao demônio e me entrego a Jesus Cristo. Renuncio ao demônio e me entrego a Jesus Cristo. Traçando o sinal da cruz sobre você, vá dizendo isso: renuncio ao demônio e me entrego também a Jesus Cristo. Santo Ambrósio, né, doutor, grande santo da igreja, responsável pela conversão de Santo Agostinho, ele dizia para mim e para você: devemos fazer o sinal da cruz em todas as situações. Devemos fazer o sinal da cruz em todas as situações. Olha que coisa mais bela, olha que coisa mais linda, olha que coisa mais profunda. Devemos fazer o sinal da cruz em todas as situações. Um santo da igreja pouco conhecido, ele dizia assim, São Gaudêncio, ele dizia que o sinal da cruz seja traçado constantemente sobre o coração, sobre a boca e também sobre as nossas fontes, a nossa fronte. Então, daí até vem, né, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aliás, muitos santos da igreja, muitos santos da igreja mesmo, faziam o sinal da cruz na fronte, nos lábios e também sobre o coração, né? No último suspiro, até mesmo no último suspiro, último momento de vida, o ilustre, o grande São João Crisóstomo, ele fazia o sinal da cruz, né? Então, na hora que a pessoa estava ali falecendo, na hora que a pessoa estava ali enferma, sempre ela se preocupava em traçar o sinal da cruz sobre a sua vida. Então, eu e você, meus irmãos, nós temos que sair desses 9 dias com esse amor enorme, com esse amor que explode, com esse amor que nos aquece, que nos coloca fogo, amor pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Num mundo tão light, né? Um mundozinho aí tão light, de tantas facilidades, de repente aparece alguém falando da cruz do Senhor. Pois é essa a mensagem, aquilo que Paulo dizia, né? As cartas de São Paulo, assistam os vídeos anteriores e você vai ver o embasamento bíblico que eu dei para a cruz do Senhor, o embasamento dentro do catecismo da igreja que eu dei para a cruz do Senhor. Uma santa da igreja chamada Santa Paula, tá? Que ela foi assistida por São Jerônimo, vai dizer assim, São Jerônimo vai dizer sobre ela: quando ela estava a ponto de entregar a alma e praticamente havia perdido já a sua voz, ela mantinha o dedo sobre a sua boca. Fiel ao costume, ela traçava o sinal da cruz sobre os seus lábios. Ela traçava o sinal da cruz sobre os seus lábios. Tem gente que está falando que está travando. É a sua internet, tá ok? Com certeza é a sua internet, tá? Porque aqui está tudo certinho, tá? Eu até entrei um pouquinho antes para realmente olhar isso daí, tá bom? Então sai, depois você entra de novo, e aí eu tenho certeza que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então Santa Paula ali falecendo, né? Santa Paula ali nos últimos dias da sua vida, e mesmo assim com amor, com carinho, com piedade, ela traçava então o sinal da cruz sobre os seus lábios. São Luís, né? Um grande rei. Eu poderia citar aqui, meu Deus do céu, podia citar aqui Teodócio, Constantino, Carlos Magno, todos esses grandes homens, todas as grandes mulheres da igreja, todas, absolutamente todas e todos faziam o sinal da poderosa cruz de Cristo. São Luís, que ele chegou a confidenciar isso para um amigo, né, que também foi uma pessoa que escreveu um pouco sobre a sua biografia. Esse homem, ele era um grande rei, né, foi um grande rei ali na região da Europa. Ele vai dizer assim, que quando ele ia à mesa, quando ele estava no conselho, quando ele estava em guerra, quando ele estava no combate, o rei tudo iniciava com o sinal da cruz. Se você não ouviu falar
sobre a batalha de Lepanto, né? A luta, a guerra de Lepanto. Depois, quando terminar aqui, você pode me chamar aí no privado. Eu vou passar um material para você, joia? Sobre a batalha de Lepanto. Foi uma das batalhas onde nós tínhamos ali mais ou menos 400 barcos a velas, onde realmente, infelizmente, houve um grande derramamento de sangue, né? No tempo dos grandes cruzados, a igreja, ela ia, infelizmente, ela triunfou, né? Em cima das pessoas que eram, como é que eu posso dizer assim, os muçulmanos naquela época. E uma coisa interessante, como é que a batalha de Lepanto ela foi vencida? Como é que Cristo triunfou em cima dos muçulmanos? Foi por causa de uma coisa. Todas aquelas pessoas fizeram o sinal da cruz antes de ir para a guerra. Todos. Vai dizer aqui que Dom João, da Áustria, antes de dar o sinal de ataque, o herói cristão fez o sinal da cruz. E a partir dali, todos os capitães repetiam e o islamismo sofreu uma derrota da qual nunca se recuperou até o dia de hoje. Quer dizer para você, meu irmão, você que vive em guerra, você que vive em combate, você que vive em batalha, ou você que vai entrar em alguma guerra, em alguma batalha, em algum combate, leve com você, faça em você o poderoso sinal da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, mais para frente, passada essa guerra, passado esse grande combate, teve também um outro homem, né, que ela chamava de Sobieski, também era cristão. Ele ia para a luta também contra os muçulmanos, porque foi um período muito longo de combate ali, né? Só que antes de ir para a luta, antes de ir para o combate, ele assistia à missa. E sabe como é que ele assistia à missa? Ele assistia à missa de braços abertos. Ele abria os braços em forma de cruz. A missa inteira ele abria os braços em forma de cruz. E ele foi depois disso para o combate. E ali mais uma vez a cruz de Cristo triunfou. O estandarte da libertação, da cura e da vitória triunfou. Foi levantado contra o inimigo, contra a força do mal e triunfou. E mais uma vez eu impunho sobre você, sobre a sua vida e sobre a minha vida a cruz de Jesus Cristo. Quer triunfar, quer vencer, meu irmão, minha irmã, levante. Impunhe a cruz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas ideias, seus pensamentos, sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos. Coloque a cruz como guarda, coloque a cruz como vigia, coloque a cruz do Senhor sobre a sua vida e seja um homem, seja uma mulher vitorioso e vitoriosa nas batalhas, nas guerras que você precisa travar na sua vida e também dentro do seu coração. Amém? É isso? É isso, meus irmãos. É isso. Nós temos que trazer isso bem claro dentro das nossas almas. Nós temos que trazer isso de uma forma bem clara dentro dos nossos corações. Por quê? Porque o sinal da cruz era algo que favorecia a vida dos primeiros cristãos. O sinal da cruz é algo que favorecia verdadeiramente as lutas, os combates, as guerras e as batalhas. O sinal da cruz era empunhado como vitória. Os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, eles temiam o sinal da cruz, eles temiam o exército cristão. Então se levante como um combatente, se levante como um guerreiro, se levante como uma guerreira, com o sinal da cruz sobre a sua vida, com o sinal da cruz sobre a sua casa, com o sinal da cruz sobre a sua mente, sobre os seus lábios, sobre o seu coração, sobre todo o seu ser, mas se levante. Ame esse sinal. Ame. O que falta verdadeiramente é o amor. Meus irmãos, o sinal da cruz ele precisa ser mais usado dentro das igrejas. Como é que se levantou o Ocidente em fé? Como é que se levantou o Oriente em fé? Como é, meu irmão? Como é, minha irmã, que isso aconteceu? Porque junto com a fé do Oriente, junto com a fé do Ocidente,
O que levantava a fé no coração e na vida dessas pessoas era o guindaste poderoso da cruz do Senhor. Porque ontem eu dizia e repito hoje, quando eu for levantado da terra, eu atrairei a atenção de todos. Quando o Senhor foi levantado, automaticamente aconteceu como um guindaste que se levanta, e foi a cruz de Cristo, e é a cruz de Cristo que levanta a nossa fé. Não são pensamentos filosóficos, não são pensamentos científicos que nos mantém, que nos sustenta e que nos coloca de pé. O que nos mantém de pé, o que nos sustenta de pé, o que faz com que eu e você permaneçamos de pé é a cruz do Senhor. É o sinal da nossa fé, é o poder de Deus manifestado na minha e na sua vida pelo poderoso sinal da cruz. Então a igreja que nasce na cruz, ela não tem como abandonar esse sinal. E ela então começa a infundir esse sinal na vida e no corações. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, isso não muda, a igreja não muda. Ela é mãe, ela é mestra. Isso ainda é ensinado, ainda que pouco, mas é ensinado. Infelizmente muito pouco é ensinado. E por isso eu trago para vocês esse curso falando sobre o sinal da cruz. Por isso eu trago para você esse curso falando sobre a cruz. E por isso eu estendo a mão para você pedindo, se você puder me ajudar, me ajude também, para que a gente possa continuar com a graça de Deus, né? Perpetuando aquilo que é da tradição, aquilo que é da verdade, aquilo que verdadeiramente é da espiritualidade. A cruz era algo tão profundo, era algo que estava tão impregnado na vida dos homens e das mulheres de Deus, que dentro da cela, no lugar onde eles dormiam, aonde eles estavam, dentro dos mosteiros, nos conventos, tinha sempre a cruz, tinha sempre o sinal da cruz. Muitas vezes não tinha sacrário, na maioria das vezes não tinha eucaristia, mas tinha a cruz, e eles meditavam com a cruz, eles rezavam com a cruz, e nós abandonamos a cruz, meus irmãos. Muitos de nós deixamos a cruz de lado. Muitos de nós abandonamos a cruz do Senhor, muitos de nós deixamos de colocar aos pés da cruz do Senhor de uma forma verdadeira e sincera e com fé as nossas dores, porque Isaías 53 vai dizer que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que deveria pesar sobre nós pesou sobre ele, e pelas chagas de Jesus na cruz, eu que estou colocando, né, fazendo um parênteses, pelas chagas de Jesus na cruz, nós fomos curados. Foi ali que aconteceu a nossa libertação, e é ali que continua acontecendo. Ali aconteceu a nossa cura, e ali continua acontecendo. Então, eu e você, nós temos que entender que o sinal da cruz nunca foi, não caiu em desuso, não é algo abandonado, que o sinal da cruz é algo que precisa estar vivo. Fazem 21 séculos, nós podemos dizer assim, que a igreja tem vivido do sinal da cruz. Do sinal da cruz. Não há um único momento, em um momento de oração, dentro da igreja, seja onde for, que nós não iniciamos e nós também concluímos com o sinal da cruz. Dentro de todos os costumes que nós temos, iniciamos e terminamos com o sinal da cruz. O exorcista, o sinal da cruz. A Santa Missa, no começo e no final, o sinal da cruz. Se vai abençoar alguma coisa, sinal da cruz. Todas as orações que vamos rezar o terço, vamos meditar o ofício de Nossa Senhora, vamos ler a palavra de Deus, o sinal poderoso da Santa Cruz. Então, basicamente, todos os nossos antecessores que não tinham igreja faziam o sinal da cruz lá nas catacumbas. São Cipriano de Cartago, ele vai dizer assim: sem o sinal da cruz nada se faz entre nós. De legítimo, nada se considera perfeito e nem santo. Você está entendendo? Não existe perfeição e santidade se não começar assim
E se não terminar também assim, se é um doutor, um santo da igreja, um grande homem da igreja que está trazendo isso para nós. É por esse sinal que a igreja exerce todo o poder. E como é que ela exerce? Como é que ela exerce? Nos ensinando e também traçando sobre nós o poder. Olha só, tudo que ela destina, tudo que a igreja tem como uso, aqui a água, o sal, o óleo, o linho, a seda, o bronze, os metais, os vasos sagrados, os campos, as casas, os rebanhos, os filhos, tudo leva o sinal da cruz. A gente apresenta algo para um sacerdote, sinal da cruz. O filho sai de casa, Deus, bença pai, Deus te abençoe, meu filho. Traça o sinal da cruz sobre ele. Faça isso. Peça a graça de Deus de retomar aos bons costumes, né? Quando eles querem preparar para o Deus do céu uma habitação sobre a terra, adivinha o que é feito? O sinal da cruz. Quando o bispo vai dedicar uma igreja, olha só, quando uma igreja é feita, tá? E o bispo vai dedicar essa igreja, no mínimo é feito dentro dessa igreja 20 vezes o sinal da cruz dentro da liturgia. Né? Mas igreja de verdade, não é igreja que parece salão de festa. Porque tem umas igrejas aí que a pessoa se preocupa mais com a igreja fazer festa, fazer casamento, do que trazer a fé para o coração das pessoas. Igreja cheia de imagens, igreja que tem crucifixo de verdade, que tem, né? E assim vai, por aí vai. Então, quando o bispo dedica essa igreja, no mínimo 20 vezes ele faz ali o sinal da cruz. Inclusive sobre o altar. Então ele traça o sinal da cruz ali nos pavimentos. Ele traça o sinal da cruz sobre os pilares. Ele traça o sinal da cruz na janela, nas portas. E ele traça o sinal da cruz sobre o altar. Ele derrama o óleo sobre o altar, a sagração da igreja, né? Ali ele derrama o óleo sobre o altar. Ele passa a mão e ali ele traça o sinal da cruz algumas vezes sobre aquele altar. Depois ele passa, né, um papel ou um pano, tirando aquele óleo. E ele coloca as alfaias, coloca as toalhas ali em cima daquele altar, em cima da mesa da palavra. Quando vai colocar Jesus na Eucaristia, a mesma coisa. E tudo tem o sinal da cruz. Então a igreja ela caminha com o sinal da cruz. Se nós vamos adentrar o recinto ali, quando a gente vai para a casa de Deus, vai para a igreja, o que a gente faz? O sinal da cruz. Quando a gente vai rezar os ofícios, qual é o sinal? Qual é o sinal que a gente reza no ofício? Que a gente começa o ofício? O sinal da cruz. Então a gente sabe que a gente está numa batalha, a gente está numa luta espiritual, né? Existe um chefe dessa legião do mal, existe um chefe dessa legião de demônios, e esse chefe, ele é vencido pelo sinal da nossa salvação e pelo sinal da Santa Cruz. É assim que o demônio é vencido, pelo sinal da cruz. Pelo sinal da cruz. Pelo sinal da cruz o Senhor vem ao nosso auxílio, pelo sinal da cruz derrotamos a ação do mal, pelo sinal da cruz vencemos batalha, pelo sinal da cruz derrubamos todas as barreiras, pelo sinal da cruz alcançamos a cura, a libertação, e o mais importante, que é um pouco esquecido, né? É explorado muitas vezes a cruz, o sinal da cruz, muito pela cura, muito pela libertação. Mas Jesus morreu numa cruz com uma finalidade muito maior. E o sinal da cruz sobre a minha vida e sobre a sua vida tem uma finalidade muito maior: nos salvar. A finalidade do sinal da cruz é a nossa salvação. Quando nós saímos da barriga da mãe da gente, qual é a primeira coisa que é feito? O sinal da cruz. Não é verdade? Quando a gente vai entrar dentro da terra, está ali no caixão antes de morrer, o sinal da cruz. Do começo ao fim da nossa vida, nós então somos marcados com o sinal da cruz. Quando nós vamos receber a Eucaristia, o que acontece? Recebemos ali, a gente vai fazer a primeira comunhão, tem o sinal da cruz. Quando a gente vai se confessar, receber o sacramento da penitência,
O que é que o Padre traça sobre nós, meu irmão, minha irmã abençoada, abençoada de Deus? O sinal da cruz. Quando nós vamos receber a unção dos enfermos, a extrema unção, né? Mas o sacramento da cura, a unção dos enfermos. O Padre passa o óleo em mim e passa em você. E qual é o sinal que ele usa para passar esse óleo? Tá bom? Quando o Padre vai ser ordenado, ou quando nós vamos receber o sacramento do matrimônio, qual é o sinal que nos acompanha durante toda essa liturgia? Então, sempre e por todos os lados, é o sinal da cruz que é traçado na vida do homem e da mulher de Deus. Isso já dizia São João Crisóstomo. Sempre e por todo lado é o sinal da cruz que é traçado sobre mim e sobre a minha vida e sobre também a sua vida. E isso ainda não é tudo. Veja o que faz a igreja quando ela, na pessoa do sacerdote sobre o altar, e ao comando da sua voz, Jesus sai do céu e entra dentro de um pedaço de pão. Já percebeu que na hora da consagração, se você não percebeu, eu quero pedir para você, por favor, em nome de Jesus, preste atenção. Preste atenção. O Padre diz assim: enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se tornem no corpo, ó, o que ele faz, e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a transubstanciação então acontece, meu irmão e minha irmã? Como é que a nossa fé, o mistério da Eucaristia é renovado, a minha vida é renovada? Como é que Jesus morre e ressuscita mais uma vez no Calvário, ali no santo altar da igreja, pelo sinal da cruz? Preste atenção. Se o padre estiver seguindo ali o missal vai dizer, traça-se, a rubrica do missal vai dizer, traça-se o sinal da cruz. Então eu quero dizer para você que no decorrer da ação da igreja, tudo que a gente vê é o multiplicar desse sinal. A igreja não consegue caminhar se não caminhar através do sinal da cruz, né? Às vezes pode até ser assim, mas isso é um exagero, né? Isso é uma loucura. Mas a loucura realmente, você olha para a loucura e você vê, foi um exagero de amor. Foi uma loucura de amor que Deus fez por mim e Deus fez por você. Na missa tradicional, aquela em latim de costas, o sacerdote faz pelo menos 48 vezes o sinal da cruz sobre ele e sobre o altar que está ali. Bom, então entenda bem que a Igreja Católica, ela é mestra e ela é solene em suas ações, tá? A conduta da igreja continua a mesma, os ensinamentos da igreja continuam o mesmo, ainda não mudou. Então eu e você, nós temos, se não temos o hábito, nós temos então que ter esse hábito de fazer o quê? Traçar o sinal da cruz sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa casa. Por quê? Porque nós não somos pagãos, nós não professamos outra fé, né? E nós também não somos e não queremos ser, certo? Um mau católico. Nós, pela graça de Deus, queremos ser bons católicos e em favor desse sinal, né? Em favor desse sinal, nós queremos continuar professando a nossa fé, buscando a vontade de Deus e vivendo debaixo da ação de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Por esse sinal da cruz, tá? Por esse sinal da cruz, nós que somos filhos hoje, nós somos por esse sinal. Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém, mas quando o sinal da cruz é traçado sobre nós, no nosso batismo, esse sinal dá para mim e para você a dignidade e a graça de nos tornarmos filhos de Deus. Nós éramos pó, nós somos pó, o sinal da cruz enobrece a gente, né? Filhos ignorantes, muitas vezes, né? O sinal da cruz, ele então nos educa. Filhos pobres que nós somos, o sinal da cruz é um tesouro que nos enriquece. Soldados que nós somos, o sinal da cruz é uma arma que dissipa diante de nós todos os inimigos. Viajantes para o céu que nós somos, a cruz é o nosso guia. É o nosso guia. A cruz é o nosso guia.
Então nós temos que trazer isso impresso em nós, nas nossas vidas. Irmãos, se você tinha abandonado esse sinal, o sinal da sua fé, o sinal maior da minha e da sua fé, retome. Né? Então, eu quero dizer para você que esse sinal é algo que ele é infinito e ele não pode ser anulado dentro de nós, ele não pode trazer, né, nenhum tipo de confusão para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Esse sinal é usado para santificar e para abençoar todas as coisas. O alimento, um terço, uma água, enfim, tudo aquilo que eu já coloquei, né? Então, tudo aquilo que é tocado pelo sinal da cruz, ele se torna divino, ele se torna nobre e ele também é santificado. Esse é um sinal, meus irmãos, do céu. É um sinal que vem do céu. Por quê? Quem é que nos deu a vida? Quem é que nos deu a vida e deu a vida através de um sinal pendurado em um local? E esse local se chama a cruz. A terra não pode criar um tipo de sinal como esse. Se nós percorrermos todos os séculos, andarmos por todos os países, aonde se passou um cristão, ele passou e ali ele ensinou, ele catequizou, ele falou sobre o sinal da cruz. A gente vai ver aqui que a tradição, o costume, confirma a nossa fé e a nossa prática. Então, que nós tenhamos a tradição de fazer o sinal da cruz, nós tenhamos o costume de fazer o sinal da cruz, para que nós possamos ser confirmados na nossa fé e para que nós tenhamos a prática de a cada instante, a cada momento, a cada segundo traçar, vivenciar sobre nós verdadeiramente o sinal daquilo que nós acreditamos. Isso Tertuliano já pedia para nós na metade do século II e na entrada do século III. Nos seus escritos ele dizia: nós temos que ter a tradição de fazer esse sinal, nós temos que ter a tradição de ser confirmados, o costume para que nós possamos ter fé no nosso coração e praticar esse sinal cada vez mais. Tertuliano fala isso na segunda metade do século II e depois a gente entra ali com São Justino, falando também, São Justino fala na primeira metade e Tertuliano entra na segunda metade, afirmando, colocando mais uma vez essa questão: eu e você, nós precisamos ser homens e mulheres que carregam o sinal da cruz. Sabe como é que os hereges conheciam o cristão antigamente? Quando faziam o sinal da cruz. Os hereges acreditavam e eles tinham algo no coração, que o cristianismo era puro, era santo e era sagrado, por causa do costume que eles tinham, por causa da santidade que eles traziam na sua vida, em todo o seu ser, e tudo isso por causa do sinal da cruz. São João, né, a tradição da igreja vai dizer que ele, quando era ancião, ali preso, certo? Uma vez deram um cálice envenenado para ele. E aí, então, ele faz o sinal da cruz sobre o cálice e ele toma aquele cálice com o veneno e não acontece absolutamente nada. A gente vê isso também na tradição dizendo, não somente com João, mas com Paulo. Paulo que vai levantar as igrejas, que vai escrever cartas, que vai catequizar, que vai, com a graça de Deus, né? Com a graça e o auxílio do Espírito Santo, né? Ele sai caminhando e ali levando a catequese. E o dia que Paulo pregou sem falar da cruz, ele converteu só uma pessoa em Roma, num areópago enorme, imenso. E por isso que em Coríntios ele vai dizer que quando ele vai não vai com a sabedoria, nem com a eloquência, com o entendimento, mas ele vai sem saber nada, a não ser uma coisa, o Cristo e o Cristo crucificado. É o sinal da nossa fé. Uma coisa interessante também, né? Quando Paulo se converte e Deus manda Ananias ir lá, e Ananias fala: mas esse homem mata o cristão, o senhor está me mandando. Vai, porque ele vai ser um instrumento poderoso na minha mão. E quando você chegar lá, depois você pode ler em Atos dos Apóstolos, lá a conversão de Saulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, finalzinho lá, você vai ver que Deus fala para Ananias bem assim. Olha só o que Deus diz para ele: quando você chegar lá, marque Paulo com o meu sinal. Marque Paulo com o meu sinal. Marque Paulo com o meu sinal. É isso que ele vai dizer. Então, quero dizer para você, meus irmãos, que
a igreja, ela nasce na cruz, a igreja manifesta a cruz para as pessoas e nós não podemos negar aquilo que é de grande sinal para a nossa fé. Santo Agostinho diz assim: coloque a cruz em todos os lugares. Todos os lugares. Trace o sinal da cruz em todos os lugares. Propague a cruz de Cristo em todos os lugares. Por quê? Porque a cruz de Cristo é a árvore que produz o fruto da salvação do novo jardim que Deus preparou para mim e para você. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, eu gravei um vídeo falando sobre o Jardim do Éden, né, o Jardim do Calvário e o Jardim da Jerusalém Celeste. Lá tem uma catequese, uma formação profunda a respeito da árvore do Éden, do Jardim e da árvore do Apocalipse também. Tá? Então você aprofunde ali, porque foi ali que Deus nos deu a vitória, destronou definitivamente Satanás. E é aqui, no sinal da cruz, pela cruz do Senhor, que Ele também quer levar você à vitória. Ou melhor, que você confirme na sua vida, porque a vitória ela já foi dada. Tá ok? A vitória já foi dada. Então, faça o sinal da cruz sobre você, renda glória a Deus e todo mal, toda ação do mal, toda imundície vai desaparecer da sua vida, porque essa é uma doutrina apostólica. Uma doutrina apostólica. Por último, eu queria trazer aqui um testemunho, tá bom? Nós vamos rezar, tá? Perfeitamente adequado para esse ponto, tá bom? Então, eu quero trazer aqui o testemunho desse imortal, né? Podemos dizer assim, esse bispo de Cartago, que é São Cipriano, tá joia? Então, ele escreve dizendo assim, olha só: Senhor, sacerdote santo, vós nos legastes 3 coisas imperecíveis. Primeira coisa, o cálice do vosso sangue. A segunda coisa, o sinal da Santa Cruz, tá bom? E o exemplo das vossas dores. Então, em tudo está a cruz, né? Jesus, o sacerdote por excelência, nos deixou esses 3 pontos, nos deixou essas 3 coisas. Depois, Santo Agostinho acrescenta: fostes vós mesmos a determinar que este sinal fosse traçado sobre a fronte, porque o sinal da cruz é realmente um sinal divino. Repita comigo: o sinal da cruz realmente é um sinal divino, né? Se você tem a cruz aí, tá bom? Segure ela agora, suas mãos por um momento, tá bom? E repita comigo mais uma vez: o sinal da cruz é um sinal divino. E peça perdão a Deus pelas vezes que você se envergonhou da cruz, peça perdão a Deus pelas vezes que você não traçou o sinal da cruz. Peça perdão a Deus nesse momento agora. E peça a graça, Senhor, neste momento, nesse tempo em que nós vivemos, em que passamos, nós empunhamos, ó Deus, a cruz, a tua santa cruz, a tua poderosa cruz em nossas mãos e também em nosso corpo, para declarar guerra e vitória a toda a ação do mal e a todo o poder das trevas. Senhor, eu quero te pedir, nesse tempo oportuno e também inoportuno das nossas vidas, das nossas mentes e dos nossos corações, que a cruz se levante. E se levantando a cruz dissipe toda a ação do mal, todo o poder das trevas, toda e qualquer armadilha e maquinação do demônio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Que o poder divino seja manifestado nesse momento agora. Que o poder divino ele seja grandioso e glorioso sobre todo o seu ser, sobre toda a sua vida, nesse momento e para sempre. Senhor, dai-nos um amor louco pela cruz, porque na cruz o Senhor mostrou a loucura de amor que o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, nós queremos te pedir, nesse tempo, que o Senhor possa vir, Senhor, e nos abrigar debaixo da sombra da tua cruz e derramar sobre nós o teu sangue poderoso, o teu sangue precioso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós cremos na ação e no poder do teu Espírito. E nós cremos que esse Espírito Santo há de convencer todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração. E nós cremos que esse Espírito Santo, Senhor, nos fará vencedores pela vitória que já foi dada na cruz
e pela virtude do sangue derramado no alto da cruz. Então que a cruz do Senhor seja, hoje e para sempre, o sinal da nossa graça, o sinal da nossa vitória e o sinal da nossa salvação. Eu tomo posse, Senhor, da minha salvação. Eu tomo posse da minha vitória nesta noite de hoje, sobre toda ação, sobre todo o poder do mal, sobre todo o poder das trevas. Diga isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Queria mais uma vez, então, reforçar, tá? Quero dar uma reforçada sobre a ajuda. Se você pode me ajudar, é só me chamar no privado, tá bom? E aí à medida que você me ajuda financeiramente, tá? Eu passo para você um material em PDF. Então, as pessoas que entraram depois, eu vou explicar, tá bom? Se você me ajudar com R$20, eu passo um material em PDF para você. Se você me ajudar com R$30, eu passo 2 materiais excelentes em PDF para você aprofundar, inclusive aprofundar sobre o tema da cruz. Um é só sobre o tema da cruz, tá? E o outro é para que você tenha uma espiritualidade, uma vida de oração, principalmente nessa quaresma agora, um pouco melhor, buscando cada vez mais a cruz do Senhor e buscando cada vez mais a vontade de Deus, tá? Amanhã, tá? Eu farei ao vivo às 18 horas. Vai ficar gravado nas 2 plataformas, nas 3 plataformas. No YouTube também vai ficar gravado, tá bom? Eu pego o vídeo daqui e coloco no YouTube depois também. Se você puder ir lá no YouTube, se inscrever, ativar o sininho, eu também agradeço. Deus abençoe. Porque se eu chegar lá 1.000 pessoas, tá quase 500. Preciso de mais 500. Se eu chegar então a 1.000 pessoas, eu também consigo fazer vídeo ao vivo por lá, tá? E a qualidade lá também é um pouco melhor. Tá joia? Então o que eu quero pedir para você? Que amanhã às 18 horas, tá? Devido aqui questões de missa de paróquia, devido aqui questões de grupo de oração, que vão ser transmitidos, né, ao vivo, feitas as lives. Então só amanhã, especialmente amanhã, às 18 horas, tá? Então eu aguardo você às 18 horas, vou colocar nos stories aí, tá, certinho, 18 horas, horário de Brasília, horário oficial de Brasília, horário de São Paulo, tá joia? Então às 18 horas amanhã, se você não puder acompanhar às 18, não tem problema, vai ficar gravado, você entra depois, você vai conseguir assistir e rezar do mesmo jeito às 21 horas. Então amanhã às 18, tá? E aí quinta-feira nós retomamos às 21 horas. Deus abençoe vocês, debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, santificando a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações. Em nome do Filho, santificando as nossas emoções, a nossa afetividade, né? Os nossos temperamentos. E em nome do Espírito Santo, santificando então todo o nosso trabalho, toda a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Depois eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas que foram colocadas e vai mandando o link para as pessoas, vai distribuindo, seja um propagador da graça de Deus, um evangelizador. Deus abençoe você, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no seu coração, na sua vida e na sua casa. Amém. Fique com Deus e até amanhã às 18 horas, hein? Se Deus quiser.